E antes de iniciar, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel. Bem, a mensagem que saiu aqui para nós é a 154, de título Renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá com 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que os crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com a semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Então, é com essa mensagem que iniciamos mais um Evangelho no Lar, no nosso lar, no lar de vocês, e iniciaremos, então, com a prece do Mairo. Então, eu convido a todos aqui, nesse instante, aos nossos irmãos encarnados que estão presentes nesta reunião, assim também como os desencarnados, a levantarem, a se elevarem ao alto, fechando os olhos, esquecendo todos os problemas que nos circundam, que nos afetam diariamente, concentrando os nossos pensamentos no bem, elevando os nossos pensamentos a Deus, primeiramente, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga e protetora, trabalha incessantemente a favor de todos nós, enquanto ainda irmãos sofredores, necessitados de luz, de amparo, de carinho e amor. Agradecemos por esse instante e, ao mesmo tempo, rogamos as bênçãos, rogamos também ao nosso Divino Mestre Jesus, para que possamos realizar mais um Evangelho no lar,
mais um evangelho em todos os lares que necessitam também de luz. E que com a sua permissão possamos interpretar estes ensinamentos tão ricos, preparados por Kardec e por toda a espiritualidade, contando também com o apoio deles que estão ao nosso redor, que protegem, que amparam também ao lar, ao nosso guel, a casa de Lívia Lentulus. Que o Mestre Jesus esteja conosco nesse instante e que assim seja. Bom, então, hoje, como sugerido, o tema é relacionado ao capítulo 16, capítulo este designado como Não se pode servir a Deus e a Mamon, e especificamente ao item 8, quando se fala, por meio de um comentário de Kardec, desigualdade das riquezas. É necessário, talvez, fazermos a leitura e, em seguida, tentarmos, né, interpretar essas palavras tão sábias de Allan Kardec, onde ele começa dizendo: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que admitindo desse ela a cada um com o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova de sabedoria e de bondade de Deus, dando-lhe o livre-arbítrio. Quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passível e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso. Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, é acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem,
a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, como razão, o péssimo uso que alguns fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo, dando a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera, quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. É uma mensagem muito importante, né, que Allan Kardec vem nos trazer nesse capítulo. E é interessante que esse capítulo 16, claro, né, antes vem o capítulo 15, mas lembrando que o capítulo 15 faz referência fora da caridade não há salvação, e muitas vezes, quando a gente ouve falar sobre caridade, nós pensamos na caridade material, e aí, por consequência, temos a interpretação, bom, então, se eu for rico, quando eu for rico, eu vou poder fazer essa caridade, aí eu serei salvo, né? Já que fora da caridade não há salvação. Mas além da explicação que Allan Kardec vem nos trazer em todo o capítulo 15, logo em seguida ele vem trazer esse capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, trazendo para nós esse conhecimento que a riqueza, na verdade, não significa privilégio, né? Não significa que Deus está privilegiando algum com relação a outros que são pobres. E aí Allan Kardec vem, né, montando esse capítulo de uma forma bem interessante, que inicialmente ele coloca várias passagens do Evangelho, né, várias situações em que Jesus falava com relação à riqueza. Então, situações que ele falava que era difícil, né, a salvação do rico, outro quando ele falava da avareza, e aí ele já vem trazendo o outro ponto de vista, quando ele vem falando de Zaqueu, né, que nós já estudamos até no livro Boa Nova, falando do bom servidor, né, do bom servo, e depois, em seguida, a parábola dos talentos. Parábola do mal rico. Parábola do mal rico também, né? Então, sempre esclarecendo para nós essas duas possibilidades. O que é a riqueza? Qual que é o papel da riqueza? Não somente ao homem, aquele que é rico, mas também à sociedade. E aí Kardec vem nos explicar, né, nesse item 8, com relação à desigualdade das riquezas. E aí é que já no início ele vem trazendo um ponto muito importante para o nosso entendimento, né? Diria que não só para esse capítulo, mas para a maior parte das mensagens de Jesus e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Até muitas vezes Kardec chama da chave, né? A chave para o nosso entendimento, que é justamente a vida futura, né? Que ele fala que desde já o início, que essa desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. Porque se nós tivermos apenas a visão dessa vida, dessa encarnação, por que eu nasci nessa situação? E por que aquele homem ou aquela mulher, aquela família que tem atos tão ainda primários, né, vamos dizer assim, são pessoas ainda tão arraigadas ao mal, após, por que eles têm dinheiro? Mas eu poderia fazer caridade se estivesse comigo, né? Então, muitas vezes a gente tem esse pensamento. É a mesma coisa de se acreditar, ser um espírita, mas não acreditando na reencarnação, né? Quando ele se diz que a desigualdade das riquezas não se justifica apenas em uma existência, né? Sim. Não tem como se justificar. Não conseguiremos nunca
entender o mecanismo, o porquê de tantos serem ainda ou estarem, né, na condição de pobres e outros na condição de ricos, outros que julgamos não estar na posição adequada de ter uma riqueza adequada, que ele não faz nada com essa riqueza, e por que ele foi escolhido para ser tão rico se ele não faz nada, se ele não faz nada de bom, se ele não faz nada para ninguém, né? E aí é onde o Espiritismo, né, traz desvenda, né, com o mundo espiritual, né, com esse mundo invisível que nos cobre, que é a riqueza, né, em si, é mais uma forma de Deus mostrar a sua bondade e a sua justiça, né? Onde, ora, estamos na condição de ricos, ora, estamos na condição de pobres, mas sendo a pobreza e a riqueza meios de alcançarmos, né, de aprendermos, de elevarmos, de buscarmos a nossa redenção espiritual, mas para os dois lados também existe trabalho, existem as dificuldades. É muito fácil quando ainda estamos apenas na condição de ver, né, só de fora e julgar, sem saber o que se passa também, até mesmo intimamente com aquele que está na condição de ser um rico, né, vamos dizer, e nos colocarmos, né, muitas vezes na condição apenas de pobres, mas também temos que ter esse ponto de vista, como Kardec sempre coloca, né, do ponto de vista que é tão necessário. O que é pobre, né? O que eu tenho hoje comigo com relação ao significado de pobre, né? O que é ser pobre para mim? Porque às vezes a pobreza para mim é tão diferente do que é a pobreza para você ou para outro. Por isso que até mesmo no começo Kardec fala, né, que é até explicado matematicamente que a riqueza repartida igualmente não seria suficiente, porque somos personalidades individuais, né? Cada espírito é diferente, cada espírito tem consigo a sua diferença, cada um é único, né? Não existe dois Myrons, duas Bárbaras, duas Cássias e assim por diante. E é interessante, eu acho muito interessante esse exemplo que o Kardec nos traz, né? Lembrando aqui também do professor Leon, né? o homem, né? Allan Kardec, o Rivail, antes dele se denominar Allan Kardec, do professor, né, da didática que ele tinha, então ele vem trazer esse exemplo para nós, né, trazer essa imagem na nossa mente de que se fosse possível, então, pegar toda a riqueza do mundo, partir para todos igualmente, seria questão de tempo para nós termos todas as diferenças de novo, né, que como o Myron colocou, cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua forma de pensar, a sua inteligência, e lembrando que ainda, né, se fosse a riqueza partida dessa forma, não seria possível ter o progresso. De forma alguma. O desenvolvimento. Mas por isso, ele trouxe ainda antes a parábola dos talentos, porque lá fala, né, que o Senhor distribuiu os talentos igualmente para cada um. E no final ele foi ver o que cada um tinha feito com os talentos. Todos ganharam da mesma forma. Uns dobraram, outros enterraram, outros não fizeram nada. E é assim, né, quando se trata de seres ainda que existem essa diferença. Cada um existe a sua unicidade, né, a sua personalidade. Sim. E ainda falando do desenvolvimento, a gente pode pensar, por exemplo, nessa situação que a gente está agora, da pandemia, quão é necessário essa riqueza, esse desenvolvimento para, por exemplo, desenvolver uma vacina, né? A questão dos cientistas, a questão dos laboratórios, da parte instrumental, né? Isso é necessário riqueza. Então, se a gente não ter, né, esses, vamos dizer assim, focos de poderio material, aí eu diria que seria ainda mais difícil, né? E outro ponto também levantado por Kardec, se cada um tivesse já essa riqueza em mãos, qual que é o nosso ímpeto, né? A nossa vontade de trabalhar, né? De buscar o nosso bem-estar, de buscar o nosso trabalho, né? O nosso esforço. Né? Aí seria mais a busca... nosso sustento, na verdade. Aí a busca pela ociosidade, que já é grande, seria maior ainda, né? Se tratando de todos em um mesmo patamar, onde eu não tivesse que tentar buscar algo, onde eu não tivesse que tentar descobrir algo, todos não precisassem fazer nada, porque todos já tinham o suficiente para ficarem garantidos, né? Por algum período. E isso também seria até contra a lei de progresso, e tratando-se de uma
vida talvez vazia, em uma única existência, onde acabou aquela encarnação, acabou tudo, né? Porque não faz sentido nenhum. E aí é interessante quando Kardec também fala, na segunda parte, no segundo parágrafo, de que Deus colocou, ainda no finalzinho do primeiro parágrafo aqui, de que ele vem colocando, né, a riqueza em vários pontos distribuídos. E então, muitas vezes reclamamos, né, por que determinados países são tão pobres, mas será que são tão pobres mesmo? Né? Ou será que não são os homens que estão aí na liderança de tais países que não fazem com que esses países sejam talvez mais pobres ou se mostram mais pobres? Porque se formos olhar em ponto geograficamente, em riquezas minerais, em tudo que é relacionado à natureza, cada país tem a sua diversidade e a sua riqueza que é única. Cada país, é muito interessante de se perceber isso, né? Onde um clima é muito mais beneficiado para tais coisas, onde outro, o clima já não ajuda mais o país, tem terras riquíssimas, tem petróleo, tem minérios, e aí onde se fala, mas a riqueza não existe em tal lugar. Existe, mas tudo que aqui ainda passamos, né, quando colocamos como desgraças, ainda são resultados das nossas ações, né? Quando se fala do homem, né, resultado das ações do homem, são resultados de todos nós aqui na condição de encarnados, né? É por isso que, um pouquinho mais à frente, ele fala, né, que a origem do mal é sempre o egoísmo e o orgulho, né? Então, o problema, na verdade, não é a desigualdade em si, porque a desigualdade, é natural que a gente que nós tenhamos isso, né? Mesmo que seja agora num mundo de provas e expiações, mas também nos outros mundos, né? Por exemplo, no mundo de regeneração, a diferença é que aí já não teremos mais o orgulho e o egoísmo tão fortes como a gente tem no nosso mundo, né? Na nossa atualidade. Já não vai existir pessoas que morrem de fome enquanto se tem tantas riquezas, como você colocou, né? Nós sabemos que o nosso planeta é muito bem capaz de produzir alimentos em abundância para toda a humanidade, né? Autossustentável. Sim, mas na verdade, qual que é o problema? É a desigualdade ou, como Kardec falou, né? O orgulho e o egoísmo do homem, né? E aí é onde Kardec também entra num ponto muito interessante quando se trata de espiritismo, quando se fala de reencarnação, quando se fala de vida, de um espírito imortal, de uma vida que não vai acabar, que não cessa, a imortalidade da alma, e também da justiça, mais uma vez, que é o livre-arbítrio, né? Onde Deus está em todas as fases presentes, né? Não tem como falar ou pensar sem lembrar de Deus. Até em tudo que achamos onde ele não está, ele está mais presente ainda, né? Quando ele nos dá o livre-arbítrio, então nos dando a oportunidade de sermos ora ricos, ora pobres, mas ele também nos dá o livre-arbítrio. Ou se queremos tanto, almejamos tanto tal riqueza, ele nos dá as ferramentas e nos dá a capacidade de discernir e de seguir certos caminhos que queremos para obter isso. Mas, também, como tudo aqui envolve a matemática, né, que Kardec coloca tão bem, a ação e a reação, faz parte de todos os nossos movimentos, todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos. Se desejamos tanto a riqueza para buscarmos apenas a ociosidade, para buscarmos apenas a sensualidade, buscar apenas os prazeres mundanos, logo virá também a reação dessa ação, né? Então, Deus, por meio do livre-arbítrio, nos dá essa capacidade de buscar, e aí é como colocado, né, na lição aqui também dentro do Evangelho, buscar e achareis, acharemos. Mas será, talvez, será talvez o momento ideal, né? Às vezes pensamos muitos que a riqueza é a melhor coisa, né? Pensamos que aquele que é rico não carece de amor, não carece de um afeto, não carece de atenção, porque ele tem tudo, ele é rico. Ele tem todos os bens materiais que ele pode querer, ele tem tudo que é de meio material, do bom e do melhor,
mas é só isso que nós aqui necessitamos, né? Ainda quando se fala de espíritos que necessitam tanto ainda, muito mais do que qualquer bem material, de um carinho, de um afeto, né? De simples gestos que demonstram, né? A verdadeira caridade, a verdadeira prova do amor, né? E a riqueza material não consegue transmitir isso, né? Porque mesmo já se fala, a riqueza material não pensa, né? O material não age, o material não é capaz de transmitir sentimentos que nós, né, como seres humanos, conseguimos transmitir uns com os outros. Sim. E aí ainda ele fala que também não será que é difícil para aquele que é rico ser rico, porque a riqueza é uma missão muito grande. Se foi confiado aquele tal riqueza, é porque aquele tem de fazer com que aquela riqueza multiplique ou triplique, mas que não seja apenas para o seu favor, para que seja em favor de mais, né? Sempre no plural, de vários, né? Próximos, né? A necessidade é sempre mais em conjunto, né? Seria muito individualista esse pensamento até de que Deus privilegiou aquele que só colocou concentrado em um ponto tantas e tantas riquezas. Mas aquele, se não fizer nada com essa riqueza, é como colocado na parábola dos talentos. Vai ser tirado. Aquele que quanto mais tem e mais faz, mais vai receber, né? E assim também é com todos os bons espíritos que quando começam, né, a trabalhar e buscar a sua elevação espiritual, quando chegam às esferas mais superiores, mais vão se tornando rarefeitos e mais vão se tornando capazes, né, de criar, capazes de fazer coisas grandiosas em auxílio à humanidade, né? E, pelo contrário, a pobreza também é uma grande oportunidade de trabalharmos a nossa resignação, a nossa paciência, né? Às vezes é muito mais difícil ser rico do que ser pobre. Quando ainda se é pobre, você tem que trabalhar talvez a paciência, a resignação, a calma de que aquilo é uma situação, aquilo vai passar. Mas e quando você é rico e se torna pobre? Você não sabe, você não viveu o outro lado da pobreza. É difícil, é muito difícil. Então, ambos, né, são meios de nós elevarmos, de nós nos autoconhecermos também, mas são meios de nos progredirmos. Podemos lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, né? Acho que Kardec pergunta se é necessário, né, se é obrigatório que todos nós passemos pela senda do mal, né? E os espíritos dizem que não. Mas aí podemos lembrar que, além do mal, nós temos as provas. As provas não necessariamente são relacionadas ao mal, né, ao mal fazer, as tentações, vamos dizer assim. Mas, na verdade, são situações para que nós possamos exatamente evoluir em tais pontos, né? Então, acho que até foi colocado aqui numa passagem, né, Kardec colocando, mas se a riqueza é vamos dizer assim, uma prova tão difícil, né, que Jesus mesmo fala, né, que é mais fácil passar o camelo o buraco de uma agulha do que um rico chegar à salvação. Então, isso já não é um mal, né, já não é um mal que Deus coloca nas mãos dos homens, não. De novo, o mal é o orgulho e o egoísmo. E essas situações, então, riqueza, pobreza, né, você ser pai, você ser mãe, você ser isso ou aquilo, são provas, né, justamente colocadas no nosso caminho para que nós nos desenvolvemos como espíritos. E aí que vem essas ideias, né, como você também já colocou, de que, eu sou pobre, então se eu tenho orgulho e egoísmo, o que eu vou pensar? Eu vou ter inveja, eu vou ter esse sentimento de rebeldia com Deus por causa da minha situação, ou eu vou alimentar o ódio do outro porque eu tenho ciúme do que ele tem, e ao contrário também, né? Se eu sou rico, mas se eu tenho em mim o egoísmo, o orgulho, como colocado, né, da passagem do mal rico, que guarda tudo para si e depois Deus vem falar, né, coitado deste, né? Hoje mesmo ele será levado. E
E nesse sentido, a gente lembra de novo, né, do título do capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque não importa a nossa prova que nós estamos passando, seja a pobreza ou a riqueza, nós podemos escolher quem estamos servindo. Estamos servindo a Deus, como, né, novamente lembrando aqui do Boa Nova, sempre falando, nós somos servos de Deus, né, somos todos de Deus. Ou então a Mamon, que seria Mamon, que representando as riquezas, a questão da posse. Mas temos que lembrar sempre, nós nada possuímos nesse mundo. São tudo empréstimos, né? Sim. São tudo colocados na nossa mão, justamente para que nós servimos a Deus, né? Assim, na ideia de administradores de seus bens, de suas possibilidades. E aí, lembrando também da mensagem lida de início, né? Quando fala dos amigos, da família, renúncia, né? Da renúncia. Por quê? Porque às vezes a gente fala, é minha família, então é meu, né? Então eles têm que fazer o que eu quero, eles têm que me compreender, eu tenho que receber gratidão dessas pessoas, e às vezes não acontece dessa forma. Ou vice-versa, eles têm que receber a minha gratidão, né? Sim, né? Ou então eu tenho que servir apenas eles, né? O meu dinheiro, então, vai ser só a favor da minha família. Mas, na verdade, essa questão, novamente, servir a Deus. E aí, Emmanuel vem trazer um entendimento bem legal no final, né? Porque, às vezes, a gente fala de abandonar a família, né, os amigos, mas não é no sentido de deixar longe, né? Eu vou embora, então eu vou abandonar todo mundo porque eu quero seguir Jesus. Mas é ao contrário, né? A gente deixa de servir aos nossos sentimentos egóicos, né? Ao nosso sentimento de pensar, mas fulano é ingrato, mas fulano não me entende. Mas é esse desapego, né? Essa renúncia, de novo, para entender que o outro está numa situação assim como a minha, de aprendizado, né? Passando por uma prova, passando por uma expiação. E aí a gente vai desfazendo, né? Esses laços tão fortes nossos com as questões materiais. Sempre lembrando de Jesus, de como ele renunciou por nós, né? Para nos ensinar o amor. E ele nada tinha, nada possuía, né? Dizia que nem uma pedra para encostar a cabeça, Jesus possuía. Então, é nesse sentido, sempre nessa ideia, né? O que está nas minhas mãos? Qual é o talento que Deus me colocou? É para servir a mim, ao meu bem, né? A Mamon, às posses? Ou, na verdade, isso é Deus nos confiando a possibilidade, os seus talentos, né? As possibilidades em geral nesse mundo para que nós possamos servir em seu favor, né? Servir em favor da humanidade em geral. E aí, lembrando de novo, né? Das desigualdades. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso lar, né? Uma referência que nós temos de uma colônia espiritual, né? Ali carregada de benfeitores, de várias pessoas trabalhando em favor daquela comunidade, ali também podemos enxergar desigualdades, né? Um que chega um pouquinho mais estrupiado, né? Que vai para as câmaras de retificação, o outro que já chega para trabalhar, para servir. Então, temos, sim, desigualdades, mas desigualdades baseadas, né, no amor, né, naquela vontade de cada um ajudar aos outros, né? De fazer o bem para todo mundo. Quando se fala até mesmo da remuneração, né? Sim. De que alguns têm mais posses por ter méritos, por ter trabalhado mais, mas essa desigualdade, né? Relacionada primeiramente ao desapego, relacionado ao bem em comum, não centrado apenas em algum ponto, em um ponto específico, né? Como muitas vezes é a nossa desigualdade, que é uma desigualdade, mas uma desigualdade com outra perspectiva, né? Se for olhar por um outro ângulo. Já é uma desigualdade um pouco diferente da desigualdade que conhecemos aqui, né? Sim. E é uma desigualdade que gera também progresso. Sim, né? Porque é o mais fraco ajudando o mais forte, Justamente. Né? E assim por diante. E você falou uma coisa interessante, né, com relação ao livro dos Espíritos, quando você falou daquela questão, e eu lembro que é falado também, né, mas que todos passam pela fieira da ignorância. Sim. Né? Então, se tratando daqueles que ainda têm muito, mas não fazem nada, ou estão na condição, talvez, atual, de terem muitos bens e não fazerem nada com esses bens, porque ainda, né, não entenderam, né, ainda estão na ignorância
de acreditar ou de ter como crença de que tudo se resume em uma única existência, de que tudo acaba com a morte, né? E por não ainda conhecerem a questão da verdadeira caridade, né? Porque Sim. também Kardec coloca que como a pobreza é uma prova de resignação, de paciência, né, de persistência para aqueles que estão na condição de pobres, a riqueza para aqueles que estão nessa condição que vão se dizer mais privilegiada, que já sabemos que não é também uma prova muito grande para aquele tentar persistir, para tentar continuar no caminho que a caridade traça, né? No caminho da abnegação, de ser rico, mas aquele rico não apegado, aquele rico que sabe que essas riquezas vêm e voltarão do Criador, de que essas riquezas são meios para se promover o autossustento, mas também de vários outros, né? Do seu próximo, geral, né? do seu próximo, seja qual for aquele próximo, né? E aí é interessante de lembrar também de uma lição aqui do Evangelho, onde Kardec fala da caridade, e ele cita aquela mulher rica que tinha tantas posses, tantos bens, mas ela não deixava de praticar caridade. Ela sempre fazia, sempre tinha como hábito de sair em auxílio aos pobres, de fazer algo para auxiliar, e melhor ainda, né, que tornava a ação dela mais nobre, era a capacidade que ela tinha de colocar algo de si, né, de colocar as suas energias, os seus fluidos, que criavam coisas boas por meio das suas mãos, né, de não apenas pegar a riqueza que ela tinha e distribuir, né? Sem saber para onde essa riqueza se endereçava, sem saber para quem se endereçava, ela ia a favor daqueles, né? E auxiliava com o que ela tinha. E, melhor ainda, sem ostentar, sem humilhar, sem tirar a dignidade daquele que recebia esse auxílio. E assim ela já ensinava também a sua filha, né? Que quando ela levava a filha pequena para ver, e já ir se familiarizando com essa ação tão benéfica e criadora, né? Que a filha pudesse fazer algo que fosse dela, que passasse pelas mãos dela, para que ela desse valor, então, nessa ação, né? Que aí ela até ensina a filha, eu não me lembro muito bem, mas de fazer algo com as próprias mãos, um vestido, né? Roupas dela, do trabalho dela mesmo, né? Isso. Acho que ela até fala na lição que se ela apenas desse, que a filhinha tinha vontade também de ajudar, mas que se ela somente transferisse para a mão da filha e a filha fizesse a ação, nada seria que apenas transferência, né, de bens. E não teria nenhuma lição, né? Nenhum significado, nenhum ensinamento ali por trás, né? Porque quando ela ensina a filha a se doar em algo, a aprender algo para fazer algo para o próximo, está ensinando primeiramente, né, a abnegação, está ensinando também a caridade e juntamente o trabalho, né? Porque coloca a ação e promove essa ação em algo criador. Então, é o verdadeiro trabalho, né, na ação do bem. Aqui, Kardec coloca em destaque a questão da riqueza e pobreza material, mas nós podemos ir um pouquinho além, né? Falar das riquezas e pobrezas em todos os sentidos, né, da nossa vida, da nossa existência. Seja a nossa riqueza ou pobreza de inteligência ou de oportunidades, ou um talento que eu tenho, ou a possibilidade que eu tenho de trabalhar com as minhas mãos, né, as habilidades que eu tenho, então ou tudo de isso, sentimentos. Sim, de também, sentimentos. Tudo isso que eu posso também trabalhar a caridade e a abnegação, né? Não necessariamente somente nas questões materiais. Justamente. Sim. E chegando já na parte final, onde Kardec novamente faz questão de colocar que tudo isso se justifica por meio do equilíbrio da justiça, né? Que nós, né, na condição de, vamos se dizer, estudantes, que sentamos aqui e nos propomos a tentar entender as questões espirituais na ótica de Allan Kardec,
na ótica dos espíritos benfeitores, a justiça se justifica em quase todos os aspectos, né? Que quando falamos de aproximação de Deus, falamos dos exemplos de Jesus, aí se conseguimos ver a justiça embutida em todos os pontos, em todos os aspectos. Não existe nada que passamos ou que acontece conosco, tanto encarnados, a condição talvez aqui agora de uma encarnação, ou no nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, de passarmos por injustiça. E muitas vezes, essa injustiça que colocamos é mais ainda criações mentais nossas, perturbações e vitimismo, porque a justiça se justifica, a justiça está presente em tudo, assim como a bondade de Deus, né? E muitas vezes, se achamos que estamos na condição de menos privilegiados, talvez apenas com essa existência atual, talvez apenas com os olhos de hoje, não conseguiremos entender e talvez não conseguiremos entender também os desígnios de Deus. E é onde o Espiritismo nos abranda, né? Nos torna talvez mais pacíficos de tentarmos entender de que se hoje estou nessa condição, não é que eu tenho que permanecer nessa condição, porque não estamos aqui para ficar estacionados, estamos aqui para progredirmos, mas já nos dá uma resignação, né? Já nos dá aquele sentimento de gratidão, talvez, porque talvez em outras oportunidades eu já fiz tão mal de todas as oportunidades que já tive, e talvez nesta é uma oportunidade de eu aprender a dar valor àquilo que eu tenho, para que quando eu tiver a oportunidade novamente de ter coisas maiores em minhas mãos, eu não venha também a falhar, né? Porque é muito fácil, muitas vezes, apenas julgar, né? Apenas ver um lado, né? E não saber o por trás de tudo aquilo, e achar que aquele está fazendo errado, e achar que aquele não sabe o que está fazendo, sendo que nós, muitas vezes, ainda nem nos conhecemos, né? E aí, a lição nos chama a atenção também, para que olhamos para dentro de nós, né? E buscamos também todas as nossas riquezas, como a Bárbara falou, muitas vezes não se resumem, né? Muitas vezes não. Sempre. A riqueza não se resume em apenas algo material. Nós somos todos ricos, ricos de saúde, ricos de inteligência, ricos de pensamentos criadores, né? Mas temos que aprender a usar essa riqueza ao nosso favor. Mas também, um ponto relevante, é o nosso pensamento sempre voltado à questão da recompensa, né? Se eu sou bom, se eu sou, vamos dizer, sou um pobre resignado, um pobre que tem paciência, então quer dizer que se eu trabalhar eu vou ser rico em alguns anos? Talvez não, né? Então nós também tentarmos trabalhar esses pensamentos, esses sentimentos nossos, que espera a recompensa aqui nesse planeta, né? Aqui nessa situação, e muitas das vezes não é assim que acontece, né? A nossa recompensa muitas vezes é a recompensa do espírito, que é eterna, né? Não é uma recompensa passageira baseada em posições, em poder, né? Em questões materiais. Muito mais do que isso. Então, acho que a chave da lição, vamos dizer assim, como Kardec mesmo fala, né? É a vida espiritual, né? De nós enxergarmos tudo aqui não como punição ou como recompensa, mas como oportunidades, como possibilidades para o nosso próprio aprendizado, né? Para o nosso próprio desenvolvimento como espíritos, né? Como se fossem desafios mesmos, né? Desafio para que nós nos desenvolvamos, né? Para que nós possamos aprender e sermos cada vez melhores, devagarzinho, mas sempre nessa caminhada. Justamente. Quer colocar mais alguma coisa? Não tenho. Acho que todos os pontos que foram para mim relevantes eu comentei dentro da minha ignorância ainda, mas não tenho mais nenhum ponto a destacar. Eu também não. Então, faz a prece de encerramento para nós, por favor.
Sim. Lembrando a todos aqueles que estão aqui conosco, que durante a prece, né, rogamos os pensamentos voltados também à nossa humanidade, que tanto necessita de preces, né, por todos os cantos de nosso planeta, e que para nós, nesse instante, que temos a água em nossa frente, que concentremos também os nossos pensamentos, as nossas águas, pois sabemos que a água é o meio mais eficaz, o meio mais eficiente que a espiritualidade age, e que ela pode ser um remédio grandioso para a nossa melhora espiritual, para o nosso bem-estar espiritual, mas temos que também contribuir, né? Não podemos apenas esperar dos bons espíritos. Sim. Então, vamos orar. Mestre Jesus, amigo querido, em primeiro lugar, te agradecemos a tua presença, o teu envolvimento aqui conosco. Obrigada, Jesus, por jamais desistir desta humanidade, por trabalhar a nosso favor a todo momento, por tantos anos, em favor dos encarnados, dos desencarnados, de cada alma trabalhando em seu desenvolvimento espiritual, para que um dia possamos trabalhar em seu lado, na tua obra. Agradecemos a espiritualidade benfeitora, que nos fornece seus fluidos benfeitores, que neste momento cuida do nosso lar, trazendo essas energias salutares, tão amorosas, para cada cômodo, para cada cantinho do nosso lar, nos trazendo essa sensação de alegria, de amparo, de fortalecimento. Agradecemos por estarmos recebendo neste momento as energias do passe, que nos envolve desde a cabeça, aos nossos ombros, todos os nossos membros, nos fortalecendo, revitalizando cada célula, cada pedacinho do nosso corpo. E por nosso lado, recebendo todas essas bênçãos, que possamos nos fortificar, que possamos ter bom ânimo diante das dificuldades, diante dos desafios dessa vida, que lembremos, no fundo do nosso coração e da nossa alma, da imagem daquele Galileu tão simples, mas tão grande ao mesmo tempo, que nos trouxe todo o teu amor, todo o exemplo desse sentimento tão delicado que nos traz a felicidade. Que possamos lembrar do seu exemplo e que assim, a cada passo, a cada instante, a cada momento, possamos trabalhar esse amor em nossos corações. E com esse amor, pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos neste planeta, por cada alma aqui presente, passando também por provações, por expiações, aquelas ainda tão arraigadas ao mal, nos enganos dessa vida, que a espiritualidade de luz possa estar ao lado desses irmãos, lhes amparando, fortalecendo, fazendo um pedido também especial àqueles encarnados que se encontram doentes, que possam receber todo o envolvimento tão amoroso e carinhoso da espiritualidade superior.
que de nossos corações neste momento possa se emanar energias de paz, de esperança, e que por meio da espiritualidade aqui conosco, essas energias possam favorecer o trabalho em favor da humanidade, possam ser distribuídas a cada lar em desarmonia, ou a cada irmão que não tenha um lar, que se encontre sozinho. Que o amor de Jesus e do nosso Pai maior possa envolver a todo o nosso planeta, em cada país, em cada comunidade. E assim agradecemos, Pai, mais uma vez, pela oportunidade, pelo amor infinito que recebemos e por estarmos aqui, em Teu nome, reunidos em nosso lar. Muito obrigada e que assim seja.